Não, ainda não, calma aí. Olá, tudo bem? Estamos aqui na Escola de Cura, estamos concluindo o segundo módulo. Então, estava explicando um pouquinho aqui para o pessoal. A Escola de Cura ela foi pensada em quatro módulos. Primeiro módulo, nós aprendemos como é que um evangelizador constrói os seus alicerces. Então, a vida de oração, os sacramentos, o terço todo dia, o evangelho todo dia, meditar a palavra, se configurar em Jesus, num cristão e tudo mais. Depois, nós entramos no segundo módulo e estamos concluindo o segundo módulo agora, né? E o segundo módulo a gente foi para a gente conhecer mais o nosso inimigo, as armas que o inimigo usa, como que ele age, o poder que ele tem, o que que ele pode fazer, o que que ele não pode, pode ler os pensamentos, não pode ler os pensamentos, infestação, possessão, nós falamos de tudo isso aqui, né? Malefícios, falamos de tudo isso aqui, tá bom? Então é importante saber essas coisas, não é? Para você saber o que está acontecendo ali com a pessoa que procura você para você poder ajudar como evangelizador. No terceiro módulo, que vai iniciar ou na próxima aula ou daqui a duas aulas, terceiro módulo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aprender as orações, tá bom? Então não é que a gente só vai ler aqui a oração, nós vamos aprender o porquê que tem uma oração de cura, por que que tem uma oração do Espírito Santo, por que que tem uma oração de libertação, por que que o terço é importante, por que que a Ave Maria é importante, por que que o Pai Nosso é importante, como fazer, que hora fazer, a oração de São Bento, cada uma dessas orações. Então, qual é a eficácia de cada uma, como fazer uma oração de cura interior, como fazer uma oração de libertação, tá bom? Como fazer o terço nas casas, como? A pergunta é como, tá bom? E você vai ver que nós vamos dar um salto de qualidade aprendendo a fazer as orações. Né? Então, por exemplo, eu já vi muitas vezes, nós estamos, por exemplo, vamos falar assim, vamos fazer uma oração ao Espírito Santo. E de repente a pessoa que está conduzindo começa a fazer uma oração de libertação. Mas não era uma oração do Espírito Santo, não é? Então a pessoa eles mistura tudo e Espírito Santo com libertação, com cura interior e tal. E não é, cada oração é diferente. Então quando é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Quando é de cura interior, é de cura interior. Quando é de libertação, é de libertação. O terço tem a sua importância, a sua eficácia, né? Mas a gente não vai misturar tudo. Então tem o cenáculo de Nossa Senhora, cada oração ela foi pensada. Então a palavra de Deus é uma oração também. Então nós vamos aprender as diferenças entre cada oração e como conduzir uma oração, que é muito importante. Às vezes aparece uma pessoa para você pedindo para você fazer oração e aí você não sabe agora, é para fazer uma oração de Espírito Santo, ou oração de libertação, ou oração, que oração que é para fazer? A gente não sabe. Então, nós vamos no terceiro módulo, vamos aprender os tipos de oração e para que serve cada uma. Então, você, como evangelizador, como intercessor, como pregador, vai saber qual oração aplicar ali naquele momento e por quê, e é legal entender tudo isso, tá bom? E no quarto módulo, nós vamos aprender a montar retiros. Então, quais são as bases do retiro? Por que que, por que que um retira de um jeito? Por que que o outro retira de outro jeito? Por que que tem retiro que é toda quarta-feira no grupo de oração? Por que que tem retiro que é de meio-dia? Por que que tem retiro que é um dia inteiro? O outro é 3 dias, outro é 2 dias, outro é de 7 dias, de 11 dias. Por que que tem esses retiros, tá bom? Então, nós vamos aprender a como montar, entender esses retiros e também como montar um retiro desse, tá bom? Porque de repente você chega num lugar onde não tem pessoas, muda para uma cidade onde não tem evangelização e de repente você fala, olha, puxa, aqui eu podia
começar um trabalho, né? Então, você vai aprender como montar esses trabalhos, como trazer gente para te ajudar nesses trabalhos e a importância de evangelizar. Tudo bem? Então, são os 4 módulos aí da Escola de Cura e depois esses 4 módulos vão estar disponíveis nas aulas online e também a gente vai transformar isso num livro, né, num manual de cura para que as pessoas possam ter isso, estudar e tal, e estar junto e aprender e ser um aprendizado contínuo, tá bom? E a gente vai disponibilizando conforme a gente for conseguindo. Então, aqui um resuminho da escola de cura para você entender, né? Então, a partir daqui 2 aulas, nós vamos mudar tudo. Então, se você vier aí, você vai entender porquê de tudo isso, beleza? Então, nós vamos hoje caminhar aqui para a gente concluir o 3º módulo, ou 2º módulo, e logo entraremos no 3º módulo. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui e vamos aprofundar esse caminho com Deus. Então, hoje, nós vamos falar de novo, de uma outra maneira, do malefício, né? Então, o que é o malefício? E é sempre bom a gente relembrar de maneiras diferentes, com um foco um pouquinho diferente, para você poder entender isso, tá? Então, o que é o malefício? Malefício é aquela operação que se realiza com o objetivo de prejudicar outro com o auxílio de demônios. Então, por exemplo, a gente conhece mais o malefício como macumba, trabalho, mandinga, vou colocar o seu nome na boca do sapo, vou costurar o seu nome não sei aonde, vou pôr uma foto sua não sei aonde, malefícios. Corta cabelo das pessoas e leva não sei aonde, roupa, tá bom? Existem malefícios para matar, para causar a possessão, para que alguém vá mal nos negócios, para que alguém fique doente, etc. Como foi dito, os malefícios já produzem efeitos, só produzem efeitos se Deus o permitir, tá bom? Então aqui já tem uma chave, tá bom? A pessoa pode gastar 20 galinha preta, um caminhão de vela preta na esquina da sua casa, tá bom? Um malefício ele só vai entrar na sua vida se Deus permitir, tá bom? E se você aceitar ele na sua vida, tá bom? Então quem tem fé em Jesus não cai nessa conversa, tá bom? Tá bom? Como já foi dito, só permite se Deus permitir. Quanto mais alguém reza, mais protegido está contra todas essas influências. Então, olha, se você é uma pessoa que vive os sacramentos, que reza o terço todo dia, que comunga, que faz adoração, que você medita o evangelho todo dia, não tem como o inimigo pegar você através de um malefício, através de um trabalho, de uma macumba, tá bom? Então, Jesus, o sangue de Jesus é muito mais forte do que todas essas coisas aí, tá bom? O antigo rito dos exorcismos dizia no seu início lá, mande o demônio dizer se permanece naquele corpo por alguma obra maléfica ou sinais, instrumentos malefícios, os quais se o possesso tiver comido, que o vomite, ou que revele se estiver em algum lugar fora do corpo, e encontrados que sejam queimados completamente. Então, assim, você, num momento de oração, Deus vai revelar. Nós temos um irmão do ECM que ele tem um dom maravilhoso de revelar esses malefícios, né? É um dom particular que Deus deu para ele. Então você vai rezando, vai rezando, vai rezando e essas coisas vão aparecendo, tá bom? Deus coloca pensamentos, coloca o dom de ciência, o dom de profecia e vai aparecendo essas coisas na oração. Se o possesso vomita um objeto maléfico, esse deve ser queimado. Então, quando encontrar um malefício, quando encontrar alguma coisa, queima, tá bom? Mas é melhor que o exorcista não toque nele com as mãos. Se o tocar, convém que reze enquanto faz e que depois lave as mãos com água benta. Do contrário, esse tipo de objeto pode lhe provocar um determinado
momento alguns problemas de saúde durante certo tempo. Então, quer dizer, também a gente não pode brincar, vai chutar macumba, vai fazer. Não, entendeu? Respeita, né? A gente mantém distância, fica em Deus, não vamos zombar do demônio, não vamos fazer nada disso, tá bom? Então, o que que a gente tem que fazer? Nós temos que ser prudentes. Caso você toque em alguma coisa dessa, depois reza, lava, né? Tem aquela oração de descontaminação, tá vendo? Ó? No terceiro módulo, nós vamos ver todas essas orações. Reza a oração de descontaminação, lava a mão com água benta e tá tudo certo, tá bom? O malefício tem eficácia? Muitas pessoas perguntam se uma maldição funciona. Alguns a chamam inadequadamente de mal olhado. Embora não tenha nada a ver com o olhar ou os olhos, a primeira coisa que deve ser dita é que aquele que faz o malefício, como quem o encomendou, será o primeiro prejudicado pelo demônio. Então aqui o demônio ele quer pegar todo mundo. Então quando uma pessoa trabalha com isso, faz malefícios para outros, que são macumbas e tudo mais, o primeiro prejudicado é quem faz, tá bom? Ele não sabe disso. Ele acha que ele vai ser beneficiado e tal, mas o inimigo vai arrumar alguma maneira de enganar ele, tá? Sem dúvida será prejudicado com algum tipo de influência demoníaca, com a possessão ou com enfermidades. Nunca se invoca o demônio em vão, tá bom? O demônio sempre vai cobrar a dívida, ele nunca vai deixar de graça, ele nunca vai dar nada de graça. Só Deus dá as coisas de graça. Depois as pessoas perguntam se existe proteção contra o que foi feito. Pois bem, isso depende da vontade de Deus. Isto é, a esse respeito, afirma-se o mesmo que de um acidente, enfermidade ou catástrofe. Em nossa existência sobre a terra, Deus permite bens e males, porque a vida é uma prova antes de juízo. É fato que a pessoa que ora e vive na graça de Deus está protegida por Ele. Quanto mais orarmos e quanto mais desenvolvida estiver a nossa vida espiritual, mais protegido nos encontramos. Então aqui, ó, já tem um segredo. Você que é evangelizador, você que é intercessor, você que é pregador, músico, não importa o teu ministério. Se você não tem vida de oração, então qual é a prudência? Não faça oração pelas pessoas. Por quê? Porque você pensa que está ajudando, mas na verdade você pode ser o prejudicado. É por isso que é importante quando vai para um retiro, quando você vai participar de um grupo de oração, estar com a confissão em dia, seu terço em dia, suas orações em dia, estar na graça, porque o inimigo não brinca, tá bom? Como é possível saber se alguém é vítima de um malefício? Não existe uma maneira de saber, uma vez que a ação do demônio é invisível. Não existe. Ah, tá. Só temos a certeza quando há uma possessão ou uma influência demoníaca na pessoa cujos sinais sejam visíveis ao exorcista. Também é possível deduzir que um mal seja fruto de um malefício, quando aquele vier acompanhado de feitos preternaturais malignos, mas salvo apareçam sinais externos que se demonstrem ser uma causa demoníaca, nunca se poderá saber se algo tem sua origem ou não em causas naturais. O que significa isso? Significa, a gente falou aí algumas aulas atrás, como saber se é um problema psiquiátrico, se é um problema emocional, se é um problema demoníaco. É muito difícil saber. Nós sabemos pelos frutos e pelo tempo, né? Você vai orando pela pessoa, ela vai participando e você vai ver. Se for uma doença física, ela vai se manifestar. Se for uma doença emocional, também ela vai se manifestar. E se for espiritual, se for demoníaco, também vai se manifestar, cada um com as suas próprias propriedades, com os seus sinais, tá bom? Então aqui, o que que é um feitiço, né? A gente falou hoje. Então qual que é a diferença entre um malefício e um feitiço? Será que existe a diferença um malefício e um feitiço? Não é? Então vamos lá, ó.
O feitiço é aquela operação feita para conseguir algo de positivo com o auxílio dos demônios. Nesse caso, a intenção é buscar algo de positivo no feitiço. Então, aqui, pessoas que querem ficar milionárias, pessoas que querem ganhar o carrão, pessoas que querem ser empresário de sucesso, recorrem, muitos vão lá, faz pacto com o demônio para recorrer a ganhar dinheiro, enfim. Ou então usado para prejudicar alguém, ou seja, alguém que namore por quem o fez, então conseguir aquele amor proibido, né? Você já viu aí nos posts da vida, né? Seu amor em 40 dias ou seu dinheiro de volta, né? Tudo isso são pactos com o demônio, tá bom? E a pessoa nem sabe que está fazendo um pacto com o demônio, né? Que seja promovido no trabalho, como está claro que o demônio não pode tudo, ele apenas tenta. Logo, pode interferir em algo através da tentação. Não se pode conseguir aquilo que busca através dele. Assim, muitas vezes, ele acaba provocando a possessão ou algum tipo de influência. E ele sempre o faz, ou a pessoa ou a vítima do feitiço. O demônio está procurando todos para destruir, né? Se durante o exorcismo for possível localizar o objeto do feitiço ou do malefício, deve-se destruí-lo, mas caso não encontre, será completamente indiferente, uma vez que a oração a Deus é que vai destruir toda a influência demoníaca daquele objeto. O mesmo procedimento deve ser aplicado para o malefício, pois o demônio está definitivamente agindo. Então, o que que acontece, né? Nós vimos aqui, já desde o primeiro módulo, que uma pessoa que está em oração, está junta com Jesus, nada, não existe nenhum demônio que possa vencê-la. O problema é que muitas vezes o demônio convence a pessoa na cabeça de que ele pode. Ele te engana. Ele às vezes usa uma outra pessoa para falar: ih, filha, nossa, você não imagina, comigo aconteceu assim. Se, vo se você não fizer isso, você vai ver, e a pessoa te põe medo, e muitas vezes a pessoa acaba cedendo, né? Entendeu? Por medo, tal, fraqueza, enfim. E o demônio consegue convencer a pessoa que ele tem mais poder do que Deus. Mas o que nós estamos aprendendo aqui na escola de cura é que não é verdade. O inimigo não tem mais poder que Deus, mais poder que a oração, mais poder do que nada. Ele pode tentar, ele pode fazer barulho, ele pode criar problemas na tua vida, tempestades, problemas financeiros, quebra o carro, dá problema na escola, no trabalho. Isso ele pode fazer, tá bom? Mas é só isso. E tudo isso vai passar. É só você permanecer em Deus, tá bom? Então a gente sabe, gente, tem um monte de gente com problema financeiro, entendeu? Isso passa. Isso tudo passa. Não perca a tua fé por causa disso, tá bom? Tem gente que nesse momento abandona tudo, se vende ao demônio e tudo mais, tá bom? Então aqui, vamos lá, estou pulando algumas coisas aqui, porque tem coisas que nós vamos entrar no módulo 3, tá? Qual que é a diferença de uma magia branca e uma magia negra? Olha o silêncio, né? Muito barato. A magia branca é aquela praticada para alcançar o bem. Olha que coisa doida. A magia negra é aquela praticada para alcançar o mal. Ambas são ineficazes. E se alguma vez tiver eficácia, será pela intervenção do demônio. Então, quer dizer, toda magia branca. Então, magia branca é assim, ó. Você já viu pessoas que vão no centro de macumba para participar de uma oração de cura espiritual? Já ouviu falar dessas coisas, né? A pessoa vai lá para alcançar uma cura da dor nas costas, uma cura de dor de cabeça e tal. Isso quer dizer, ela vai lá para um bem, tá vendo? Ó? Ela vai lá para procurar um bem, para conseguir um trabalho, para conseguir alguma coisa, não é? E o que que acontece?
o demônio ele vai estar lá de braços abertos esperando a pessoa para quê? Para que ele possa iludi-la, e iludindo ela, ela vai perder a fé em Deus, que é o maior bem que ele quer arrancar da pessoa, tá bom? E muitas vezes ele pode, tá bom? Através de sugestão, de um monte de técnicas, de um monte de coisa, sugerir a cura, tá bom? E a pessoa, às vezes, até é curada e ela acha que foi curada lá mesmo, entendeu? E depois o que que acontece? Ela vai perdendo a fé em Deus, nunca mais ela recorre a Deus para uma intercessão, para uma cura, para nada, porque ela já descobriu um lugar onde ela vai lá, ela paga, né? E o demônio cura ela, tá bom? É uma grande armadilha. E a magia negra é aquela que é para fazer o mal. Então, para matar alguém, para deixar alguém doente, para se vingar de alguém, coisas pesadas, né? Então, pactos com sangue, para que o outro tenha uma doença, para destruir a vida do outro, essas coisas, tá bom? Basta uma oração de quebra de maldição. Todas essas coisas que foram feitas são quebradas, tá bom? Uma oração de quebra de maldição quebra tudo isso. Então nós vamos aprender todas essas orações no módulo 3, tá bom? É, ninguém tem poderes mágicos. É o demônio que está por trás disso. Mesmo que os videntes, os homens santos, magos ou bruxos não saibam, tá bom? Então, às vezes a pessoa acha que tem um poder lá, mas ela não tem. Quem tem é o demônio que está agindo lá, tá bom? E eles próprios se invocam tais poderes, acabam sendo possuídos. Muitas vezes os bruxos, os magos, são possuídos pelos demônios, tá bom? É, então, é claro, ele adivinha tudo pela ação do demônio. E aqui, ó, o horóscopo, tarô, outras formas de adivinhar o futuro. Quem é que está por trás disso? Gente, desculpa, eu sei que tem muito católico que consulta o seu horóscopo. Eu vou num monte de lugar, as pessoas perguntam qual é meu signo, né? E tal, e tem gente que acredita nisso e tal, mas eu vou te falar uma coisa, olha, infelizmente, tá bom? São demônios por trás disso tudo, disfarçados para roubar a fé das pessoas, tá bom? Então, olha, no início, o demônio somente intervém quando é invocado. Essas formas de adivinhação, nas quais não se invocam as forças ocultas nem os seres espirituais, não são demoníacas, são práticas supersticiosas, mas são demoníacas, se bem que aqueles que as praticam sentirão cada vez mais a tentação de invocar tais forças, tá bom? Então, o que que acontece? A pessoa às vezes entra por uma brincadeira de tarô, do joguinho não sei do que, e naquele momento talvez nem tenha o demônio, mas depois ela acaba entrando e muitas vezes as pessoas são possuídas, tá? Não é irrelevante dizer que não é possível conhecer o futuro, nem mesmo invocando os demônios, muito menos com práticas de astrologia, cartomancia, etc. Quem as pratica é a prova concreta de que por meio delas não se pode obter nenhum benefício, tá bom? Gente, se o demônio pudesse saber o futuro, se as cartas soubessem o futuro, se o tarô, se a astrologia soubesse o futuro, e você não acha que eles usariam para eles mesmos e seriam bilionários? Saber quando que vai ser a Mega Sena, quando que o time lá vai ganhar para ganhar na Loteria Federal, quando que apostar na Bolsa de Valores, eles seriam trilionários. E geralmente, pode ver, as pessoas que trabalham com isso são muito pobres, cara. Estão dentro de barracos, estão acabado, destruído, família destruída, saúde destruída. Então, como é que uma pessoa que sabe o futuro tem a vida toda destruída, né? Então, olha que grave isso. Quem as pratica, tá?
O único que podem obter algum benefício de tais adivinhações são os charlatões profissionais, que são os primeiros a não acreditar nelas, que sabem dosar suas previsões para não serem pegos de surpresa, tá bom? O padre Quevedo, não sei se vocês lembram dele, mas ele demonstrou, ele estudou isso, ele demonstrou várias vezes como é que esses charlatões fazem isso para adivinhar o futuro, tá bom? São técnicas. Eles vão fazendo perguntas, perguntas, perguntas para você e é você que vai entregando tudo para ele e ele junta uma coisa com a outra e monta uma história ali para você e você sai de lá todo feliz. É igual uma mágica, tá bom? Só que é uma mágica psicológica, tá? Então, do que nós estamos falando aqui, né? Do que nós estamos traçando aqui? Do que nós estamos aprendendo? Que o demônio, né? Tem um padre que ele falava que o demônio é como um macaco, como um imitador. Ele vai sempre macaquear as coisas santas de Deus. E ele vai inventar qualquer coisa para roubar as pessoas da fé em Jesus. Ele vai inventar qualquer coisa. Então, qualquer coisa, gente, é qualquer coisa, tá bom? Eles vão fazer o quê? Ele vai inventar, então, se você acredita em horóscopo, ele vai colocar na sua vida, vai colocar situações para você acreditar que realmente o horóscopo funciona, tá bom? E é impressionante, vai bater informações, vai bater coisas, vai ter a ver, você vai falar, gente, mas bateu tudo, vai bater mesmo, entendeu? Ai, mas nossa, aquilo que aquela pessoa falou deu certinho. Vai dar certinho mesmo. Entendeu? Porque o que ele quer fazer? Ele quer roubar a sua fé. Roubar, matar e destruir é a missão do demônio. E a gente tem caído nessas armadilhas, tá bom? Então, o que ele faz? Como que ele faz para ele poder criar uma ferramenta dessa? Ele faz o seguinte, ó, por exemplo, vamos supor, eu estou negativo, nervoso, eu estou no momento de economia difícil do país e tudo mais. Aí você vai lá no tarólogo, sei lá como é que chama esse povo aí. Aí ele vai lá e ele começa a fazer pergunta para você. Você trabalha no quê? Ah, eu trabalho em banco. Ah, é? E ele ouve muitos bancários, a vida inteira ele está ali ouvindo bancários. E ele já tem um monte de histórias na cabeça dele. Aí ele já sabe mais ou menos o que os bancários falam. E ele continua fazendo pergunta para você. E como é que tá a sua família? Ah, minha família tá assim, assim, assim. E como é que tá isso? Como é que tá a sua vida financeira? Como é que tá isso? E ele monta ali um quebra-cabeça e ele fala: "Bom, então vamos lá". Aí ele começa a tirar as coisas para você e começa a falar para você: "Olha, esse ano é um ano de muita dificuldade, mas o ano que vem, né, se você fizer tudo certo, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você e tal, não sei o que, olha, você estava pensando em fazer uma pós-graduação, não é verdade? Sabe que o cara que trabalha em banco quer crescer, quer fazer o próximo curso. Aí o cara fala: Nossa, olha, eu vejo aqui que você pensou em fazer um curso, não é verdade? Aí a pessoa: Eu pensei em fazer uma pós-graduação. Aí ele vai e vai te conduzindo, e vai te conduzindo, e você vai dando todos os elementos para ele, e você pensa que ele adivinhou tudo, mas na verdade você que deu todas as respostas para ele. E ele fazendo isso uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, 1000 vezes, ele cria uma habilidade tão grande de fazer isso que você nem percebe que ele está fazendo isso. É como um mágico que faz desaparecer uma bolinha da mão e na verdade a bolinha não desapareceu, ela está em algum lugar, mas é que você não vê, né? Ele aprendeu a te iludir que você não veja. E gente, o inimigo vai fazer isso com a gente o tempo inteiro. Ele vai te iludir, tá bom? Ele vai criar situações. Quer ver que coisa interessante? Uma das situações é assim, ó. Ah,
Deus, né? Eu, por exemplo, tenho 54 anos, não é? A vida inteira eu passei dificuldades, problemas difíceis na família e tudo mais. Mas olha, se eu olho para os meus 54 anos que passaram, nunca faltou nada. Deus sempre cuidou de tudo. Nunca vai faltar nada. Sempre teve alimento na minha mesa. Já teve momentos de eu ficar desempregado, sem dinheiro, sem nada, e nunca faltou nada, e nunca vai faltar nada, porque Deus sempre vai cuidar. Qual é a ilusão que o inimigo cria na tua cabeça? De que tá tudo caindo, que tá tudo desmoronando, que nossa, porque esse mês vai ser terrível, porque esse ano vai ser terrível, porque você tem que tirar a sua própria vida, porque você não merece viver, porque você só faz tudo errado, porque o problema, sabe o que que é? Muitas vezes ele acaba convencendo a tua cabeça de que isso é verdade, que você é um fracasso, que você é isso, que você não dá certo, que você não nasceu para dar certo. E ele faz isso com os jovens, e faz isso com os idosos, e faz isso com os doentes, e faz isso com todo mundo, e todo mundo acredita. E qual é a nossa fé? Qual é a fé que Jesus nos deu? Que nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, a nossa vitória já está posta. Em Jesus nós já vencemos. Que o inimigo não tem poder, que o príncipe desse mundo não pode nada. E como é que a gente acredita nessas historinhas ridículas que o inimigo conta para nós? Porque nós estamos fracos na oração, fracos nos sacramentos, fracos na intercessão, fracos no terço, fracos na meditação da palavra, e depois, na hora que chega o vento, a hora que chega a chuva, ele balança nossas estruturas e a gente cai. Mas olha, dentro da nossa cabeça a gente tem que ter lá a certeza. Não sei como, não sei quando, não sei de que maneira, mas a única certeza que eu tenho é que Deus vai me dar a vitória. Deus não vai me deixar na mão. Deus não vai me abandonar, porque Ele é o Senhor da minha vida e que diante de Jesus Cristo todo joelho se dobre, todo demônio se prostre, todo o inferno se prostre diante de Jesus e que caia por terra todas essas maldições, todos esses ensinamentos, tudo isso que o demônio tem feito e jogado na nossa cara. Nós que somos evangelizadores, essa é a postura do evangelizador. Essa é a postura que um evangelizador tem que ter. O inimigo ele vai te convencendo dia após dia que você não pode e você começa a acreditar que realmente você não pode. E você está cercado, às vezes, de 20 pessoas na tua família, dentro da tua própria casa, que fala que você é fanático, que você não vai dar certo, que tudo isso que você está fazendo é perda de tempo, que você está rezando é perda de tempo e tudo mais. E você começa a acreditar que isso é verdade. Quando nós somos aqueles que deveríamos ser a luz, o sal da terra, aquele que dá gosto dentro da nossa casa, aquele que dá o tempero, é aquele que leva Jesus dentro da nossa casa. Não importa o que aconteça, Jesus sempre vai vencer, né? E uma palavra do Papa Bento XVI que falava assim: não importa quanto barulho o mal faça, o bem sempre vence. O bem sempre vai vencer. Jesus sempre vai vencer. Mesmo que o mal, que o demônio faça mais barulho, Jesus sempre vai vencer. E é nisso que está a minha fé, é na rocha que é Jesus. E se você tiver essa fé, você vai falar para uma montanha mudar de lugar e essa montanha vai sair do lugar e vai mudar de lugar. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fique com Deus, que Deus abençoe tua vida, tua família. Semana que vem a gente entra aqui na Escola de Cura com um novo módulo, hein? Não perca, tamo aqui.